Porque se do lado do Supremo tem tantos inquéritos, como o senhor mesmo destacou, múltiplos e conectados entre si, lá no Congresso caminha uma proposta de anistia das pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro. Só para a gente ficar num primeiro patamar, porque tem aqueles defensores de ampliar a proposta para pegar também quem nas eleições de 2022 bloqueou rodovias. Tem pessoas que querem até ir mais além com essa proposta que ainda não foi aprovada. Não sabemos se será, mas caminha. Como o senhor vê esse projeto de lei da anistia? Olha, pela Constituição, quem tem competência para dar anistia é o Congresso. Portanto, acho que o debate está acontecendo no lugar certo. Como os outros debates estão acontecendo. Tem um debate sobre mandato no Supremo, acho que é legítimo o Congresso debater isso. Tem a queixa das decisões monocráticas, o pedido de vista, isso acho que a gente já resolveu pelo regimento, mas é legítimo. Eu acho que o Congresso debater as grandes questões nacionais faz parte da vida democrática. Quando eu acho que é necessário o Supremo se manifestar, porque nós também fazemos parte do debate público, eu me manifesto. Mas eu não vejo com muita naturalidade o Congresso debater essas questões. Vejo com um pouco mais de reserva os pedidos de impeachment. Porque aí, vamos fazer uma analogia de um jogo de futebol. Você tem os 11 jogadores, às vezes, evidentemente, eles têm posições diferentes, chutam a bola às vezes para o lado contrário, cada um tem a sua estratégia, faz parte do jogo. Mas quando um dos times passa a trabalhar para que você expulse jogadores do outro time, você deixou de jogar e não quer deixar que o outro time jogue. Portanto, eu acho que o impeachment, eu acho que ele é um elemento não desejável do debate público, que é você querer expulsar o jogador do outro time em vez de fazer o jogo de acordo com as regras naturais do jogo. Mas fora isso, eu acho que numa democracia nenhum tema é tabu. Tudo pode ser discutido à luz do dia. Eu sou um sujeito kantiano, assim, eu acredito piamente que tudo que é bom, certo e legítimo um dia vai prevalecer no espaço público. Sem querer antecipar votos, mas aqui apelando mais uma vez para a sua bola de cristal, ministro, nesse jogo, existe a possibilidade do Congresso aprovar a anistia dos condenados do 8 de janeiro e o Supremo reverter a decisão? Ou, em outro exemplo, do Congresso aprovar uma lei que permita o impeachment especificamente de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e claro, a gente está falando aqui do caso mais flagrante do ministro Alexandre de Moraes, e o STF reverter esta decisão, porque às vezes parece que todos os caminhos levam ao Supremo. Pode o Supremo reverter a anistia e impeachment? O Supremo tem o papel de interpretar e aplicar a Constituição, de modo que qualquer ato que seja questionado perante o Supremo pode ser, sim, aferido em face da Constituição. Se o Supremo achar que é constitucional, o ato vale. Se o Supremo achar que é inconstitucional, o ato não vale. Uma coisa também que muitas vezes as pessoas não entendem, eu até, por acaso, essa semana tive numa universidade fora discutindo esse tema. As pessoas às vezes não percebem. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele tem um papel um pouco diferenciado em contraste com as Supremas Cortes dos outros países do mundo por uma escolha do Constituinte de 88. É que a Constituição brasileira, como toda a Constituição, cuida da separação de poderes, da organização do Estado e tem uma declaração de direitos. Toda a Constituição democrática faz isso. Mas a Constituição brasileira, além de fazer isso, cuida do sistema de previdência, do sistema tributário, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de proteção ambiental, do sistema de proteção às comunidades indígenas, da comunicação social, do papel do Estado na ordem econômica, cuida da criança, do adolescente, cuida da família, cuida do idoso. Portanto, a Constituição brasileira cuida de muitos temas que em outras partes do mundo são deixados para a política. E no Brasil são transformadas em questões constitucionais e, portanto, judiciais. Isso explica a grande judicialização da vida brasileira e de algum protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Se alguém entrar na justiça inglesa com uma ação pedindo a atuação do governo
ou do parlamento, numa questão ambiental, o juiz vai dizer essa é uma questão política, você bateu em porta errada. No Brasil, se alguém entra com uma ação ambiental no Supremo, o Supremo vai lá na Constituição e vai ver que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental de todos e que a sua proteção é um dever do Estado, e depois tem a lista dos comportamentos que o Estado tem que adotar para a proteção ambiental. Essa no Brasil é uma questão jurídica, não é uma questão política. Isso vale para a educação, isso vale para a saúde, isso vale para a previdência, isso vale para o sistema tributário. Portanto, no Brasil, houve uma constitucionalização ampla e, como o Supremo tem o papel de interpretar a Constituição, o Supremo acaba tendo um protagonismo. Muitas matérias foram tiradas da discricionariedade política do Parlamento e trazidas para a razão pública do Supremo. E é claro que quando você decide essas questões, que são questões divisivas da sociedade, você desagrada pelo menos algum grupo. E hoje em dia, numa democracia como é a brasileira, os grupos desagradados vocalizam. Portanto, se você decidir afetando o interesse do agronegócio, eles vocalizam. Se você decidir afetando o interesse das comunidades indígenas, elas também vocalizam. Faz parte de uma democracia. Portanto, muitas coisas que às vezes a comunicação social, a imprensa qualifica como crise, são aspectos inevitáveis de uma democracia aberta e profunda, como é a democracia brasileira. A democracia brasileira só não é profunda ainda em termos de igualdade. O Brasil ainda é um país que tem abismos de desigualdade, ainda tem quase 30% da população em insegurança alimentar. Essa é a grande falha da democracia brasileira. Eu acho que ela tem algumas falhas em matéria de integridade também, mas, sobretudo, a desigualdade é o grande problema brasileiro. E o extremismo, seja de um lado, seja de outro, ele geralmente floresce pelos desvãos da democracia, quando a democracia não entrega algumas das suas promessas, como a de prosperidade e de iguais oportunidades para todos. Portanto, eu penso que os democratas brasileiros de centro, liberais e conservadores, que querem preservar a democracia, têm que ter o seu projeto de enfrentamento à pobreza e à desigualdade no Brasil, inclusive as desigualdades de gênero e as desigualdades raciais.